imitadores de Cristo, como vocês estão? Vocês estão bem lindos, maravilhosos, cheirosos, como sempre? Eu espero que sim! Sabe, todos nós temos uma promessa do Senhor na nossa vida, todos nós nascemos com um propósito. E se você nunca recebeu uma palavra específica para você, a Bíblia já é uma palavra específica e muito mais confiável do que muitas profecias por aí. Então todos nós temos algumas promessas sobre nós, como servireis ao Senhor teu Deus, será salvo tua casa, ou algum lugar específico onde Deus está te colocando. Então quando a gente recebe isso, a gente fica pensando, uou, quando isso acontecer, quando isso se concretizar na minha vida. E às vezes a gente vai esperando e a gente fica pensando, poxa, mas quando isso vai acontecer, quando isso vai mudar, quando eu começar a viver o propósito de Deus na minha vida. E pelo contrário, a gente não começa a viver o propósito quando a gente já está no lugar onde Deus falou que a gente vai estar. A gente começa a viver o propósito a partir do momento que a gente recebe a promessa. Por exemplo, quando Moisés começou a viver o propósito dele, quando ele disse sim na sarça ardente, a partir daquele momento ele já estava vivendo o melhor de Deus na vida dele. A partir do momento ele já estava vivendo a promessa do Senhor na vida dele. E a partir daquele momento ele estava vivendo o propósito de Deus na vida dele. Davi, ele não começou a viver o propósito de Deus e a vontade de Deus na vida dele quando ele se tornou rei. Ele começou a viver isso a partir do momento em que ele foi consagrado a rei muitos anos atrás. José, ele não começou a se tornar viver o propósito de Deus na vida dele quando ele se tornou o governador do Egito. Ele começou a viver o propósito na vida dele quando ele começou a ser fiel desde na casa de Potifar, quando ele era escravo. Então, sabe, às vezes a gente fica pensando tanto quando isso acontecer, quando eu chegar lá, e sim, a gente tem que manter os nossos olhos firmes na promessa, a gente tem que manter os nossos olhos firmes no que Deus está falando, fixos e ansiando por aquele momento, mas não é quando a gente chegar lá que a gente tem que se preparar, não é quando a gente chegar lá que a gente vai ter que viver, agora sim eu tô vivendo o propósito de Deus. Não, a gente tem que viver hoje, a partir do momento em que a gente recebeu a promessa do Senhor, nos preparar, nos capacitar, pensar, poxa, o que é que Deus quer fazer na minha vida nesse tempo? Porque antes de você chegar lá, tem todo um processo que te capacita para permanecer naquele lugar. Porque chegar no lugar e permanecer é muito diferente. E permanecer exige muito mais de nós do que chegar naquele lugar. Então, nós temos que nos capacitar desde já e entender e mudar nossa mentalidade de que hoje já nós estamos vivendo o propósito de Deus. Hoje nós já estamos vivendo a promessa do Senhor na nossa vida. Hoje nós estamos recebendo tudo, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Se você viver de acordo com o que Ele está falando, obviamente. Então se prepare, se capacite hoje. Foque mesmo na promessa do Senhor, fique ansioso por esse dia, mas se prepare desde hoje e tenha a convicção de que Deus já está fazendo a obra dele na sua vida, que Ele já está te capacitando, que Ele já está te levando e te empurrando para aquele lugar onde você foi chamado para estar. E viva hoje como se você já estivesse lá naquele lugar. Viva hoje como se a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos fossem convertidos, estivessem firmes na presença do Senhor. Viva hoje como se você já estivesse no lugar onde Deus te chamou para estar e se capacite para estar ali. Sabe, uma coisa que minha mãe falou para mim quando eu comecei a ter algumas promessas do Senhor na minha vida foi que eu precisava esperar para que aquelas promessas precisassem acontecer na minha vida. E eu fiquei pensando, o que eu faço enquanto eu estou esperando? E ela falou algo pra mim, busca mais do que nunca, busca muito, que você precisa se preparar para estar lá. Então eu comecei a buscar e eu vejo hoje frutos daquela busca que estão me encaminhando para viver o propósito de Deus na minha vida. E quando eu parei de buscar tanto, eu comecei a ver um retrocesso. Então comece a buscar muito. Então, se você recebeu uma promessa do Senhor, se apegue mais ao Deus da promessa do que a promessa em si. E escolha o Deus da promessa do que só a promessa. Sabe, o povo de Israel, eles iam ir para Canaã, mas Deus chegou uma hora e falou assim, olha, vocês são um povo muito rebelde, então eu não vou com vocês, porque senão eu vou acabar matando vocês. E Moisés falou, não,
Se o Senhor não for comigo, então eu não vou. Então se apegue a Deus e fale assim, eu me apeguei ao Senhor e não largue, mesmo que eu não precise, não vá viver a minha promessa. Eu preciso ter o Senhor do que essa promessa sem o Senhor. Então se apegue ao Senhor, busque o Senhor, busque o seu relacionamento com Ele, vá mais fundo. E 2, se capacite para estar no lugar onde você está. Se você foi chamado às nações, então comece a aprender a língua das nações. Se você foi chamado para ocupar lugares da publicidade, então comece a estudar sobre isso. Se você foi chamado para ser um evangelista, então comece a pregar para sua família, para os de casa, para os seus amigos. Faça com o pequeno, porque quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. E se você chegar lá, você não vai ter a capacidade de permanecer ali. Então viva hoje sabendo que você já está vivendo o propósito de Deus, que você já está vivendo as promessas do Senhor. Vá mais fundo no seu relacionamento com Ele e se prepare para quando essas grandes coisas acontecer, você já está preparado, amém? Então fica com Deus, Deus te abençoe, isso é tudo. Até a próxima, falou!